Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estava ali numa discussão muito frutífera com o presidente Milton Leite, refletindo com ele sobre como, nesta Câmara Municipal, cada vez mais o Executivo tem uma postura autoritária, uma postura desrespeitosa. Eu vou repetir isso. Enviar 5 projetos, no mínimo 5 projetos, para ser votado em 2 semanas, projetos de intervenção urbana, projetos de operação de crédito, projetos sobre alienação de imóveis, projetos de uma magnitude muito grande, nesse período é impossível. É impossível. Eu vou me ater só no projeto da operação de crédito. Tem uma página que o gabinete do prefeito Ricardo Nunes escreveu para a gente para explicar a necessidade de um empréstimo de 8 bilhões de reais. 5 bilhões de reais de instituições aqui do Brasil e 500 milhões de dólares americanos. Eu não acho que é comparável uma cidade com uma casa, mas como a prefeitura adora fazer esse tipo de comparação, como se o orçamento de uma cidade fosse igual ao orçamento de uma casa, eu vou usar a comparação. Imaginem o seguinte: numa certa casa, a gente tem uma certa entrada, uma receita, uma entrada de dinheiro. E a gente vai gastando conforme as despesas mensais. O que a prefeitura está fazendo é pedir para a gente, sem explicar por quê, um empréstimo que algumas vezes o valor mensal de receita que entrar na casa. Sem explicar para a gente o porquê. E eu não vou ter aqui uma posição que alguns dos meus colegas tiveram de ser contra qualquer operação de crédito. Eu não sou contra qualquer operação de crédito. Eu acho que é necessário, a depender do momento. Eu acho que é necessário, por exemplo, no momento de crise econômica, em que a fome e o desemprego está aumentando, é necessário fazer operação de crédito, inclusive com instituições internacionais. Um país como o nosso, de desigualdade muito grande. Agora, não é o que está dado. O que está dado é que a Prefeitura de São Paulo está pedindo, não dessa Câmara, mas da população, um cheque em branco. Está pedindo um cheque em branco. A gente fez um requerimento de informação para entender a capacidade financeira da Prefeitura de endividamento até 2024. E eu queria muito saber o resultado dessa informação, e eu queria que nos fosse informado, por exemplo, se a Prefeitura, antes de tentar pedir autorização para uma operação de crédito de 8 bilhões, se antes disso a Prefeitura pretende cobrar a dívida dos grandes devedores da cidade. Será que a Prefeitura gostaria de cobrar dívida de ISS de bancos, por exemplo? Dívidas de PTU de grandes clubes, de grandes empresas, que devem para a cidade de São Paulo? Ou, antes de cobrar quem está devendo, e eu não estou falando de população que deve PTU, não estou falando de pequeno comerciante que deve 5 mil reais de ISS, eu estou falando de dívidas multibilionárias. Unimed, Itaú, Santander. Só 3 empresas, e tem apenas 3, que têm dívidas bilionárias com a Prefeitura. Não vai cobrar essas dívidas e vai pedir para a gente aprovar uma operação de crédito de 8 bilhões para concluir obras. Ué, eu fiquei muito preocupada, apesar da justificativa ter uma página, tem um trecho que fala conclusão de obras. Eu nunca vi disso. Eu sou uma vereadora novata, eu posso estar enganada. Se eu estiver enganado, os senhores, meus colegas, me corrijam. Mas eu acho que quando a gente inicia uma obra, o valor já está empenhado, correto? Quando a gente inicia uma obra pública, uma obra viária, uma obra de melhoramento da cidade, o orçamento para essa obra já está garantido, certo? Então eu não entendi por que finalização e conclusão de obras está colocado na justificativa para pedir esse empréstimo. Então é muito preocupante isso. Eu estou dando alguns elementos para a gente avaliar o absurdo que é este projeto aparecer aqui na Câmara Municipal. E eu queria chamar a atenção dos senhores para uma coisa. O governador João Dória foi mandar para a LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o mesmíssimo projeto. Para ser aprovado também, viu, Janaína? Para ser aprovado também na LESP, estão pedindo 8 bilhões. Igual o mesmo. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe. Eu queria entender qual que é esse gasto repentino
que o município e que o estado de São Paulo precisam e que tem que aprovar toque de caixa aqui em São Paulo. Não está justificada a necessidade desse empréstimo. E eu repito, vou repetir isso. Nós não somos contra operações de créditos para gastos emergenciais, como é o caso de uma pandemia, por exemplo. Nós do PSOL defendemos no começo do ano que se tivesse um investimento grande no auxílio emergencial municipal, porque é um dinheiro que combate a fome, é um dinheiro que consegue movimentar a economia nas periferias, e nos foi dito que não tinha dinheiro para conseguir fazer uma política séria de auxílio emergencial. A política foi de R$100 para cerca de 1.300.000 pessoas, porque a prefeitura não entendeu que era urgente, se necessário, inclusive se endividar, para conseguir fazer um programa razoável de auxílio emergencial no momento de crise. Mas agora está pedindo 8 bilhões para despesas que eu acho que ninguém aqui entendeu direito. Eu perguntei para alguns dos meus colegas vereadores para que era, porque vai que nós, da oposição, não estamos sabendo, alguma informação que os outros vereadores estão sabendo, e para minha surpresa, metade dos vereadores da base do governo me responderam que também não sabiam. Que também não sabiam para que era, que eles também não foram informados. Se nem os vereadores, que são aliados do prefeito, sabem para que é esse valor, esse empréstimo, como é que a gente vai ter segurança de votar isso aqui? E eu não acho que eu estou pedindo muito, eu não acho que nós estamos pedindo muito. A gente não está se colocando contrário a princípio. A gente está pedindo tempo de discussão, justificativas para entender o porquê dessa necessidade repentina de 5 bilhões de reais e 500 milhões de dólares americanos. Eu gostaria de entender para onde vai esse dinheiro, qual a proposta orçamentária dele. Eu achei muito engraçado que a prefeitura colocou ali até 2024, ou seja, no final da gestão, a próxima gestão que se vire para pagar também essa dívida. Né? Então, para nós é muito complicado. Nós seguimos aqui em obstrução e eu queria muito, muito que os senhores vereadores refletissem sobre o mérito desse projeto, mas, sobretudo, sobre a postura que a prefeitura está tendo com essa casa. Obrigada.